Só dando a dinâmica aqui rapidinho para vocês, eu vou estar acompanhado aí com o pessoal da JET, mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre fluxo do pedido no teu e-commerce, como é que você faz para gerenciar o seu fluxo, ok? Daqui a pouquinho eu vou entrar no assunto propriamente dito. Eu vou pedir para vocês, por favor, irem mandando as perguntas aí via chat, né? Tá lá a Dani, tá também a Natália, o pessoal vai estar acompanhando vocês e aí, legal. Tava só pedindo mais uma confirmação aqui, mas vocês podem enviar as perguntas, que aí no final a gente vai ter um tempinho separado para essas perguntas, ok? Deixa eu já abrir aqui então para a gente começar rapidamente. Então, só me apresentando para os que não me conhecem ainda. Eu sou o Samuel. Minha área de atuação aí, eu tô bastante ligado, né, à área de sistemas e gestão de negócios. Essa é a minha formação. É por esse caminho aí que eu venho trilhando. Eu sou gerente de produtos do eMillennium. eMillennium é um RP para o e-commerce, vocês vão falar um pouquinho dele. Sou professor universitário, tá? Faculdade PTA aqui, Senac aqui em São Paulo. Tenho uma série de artigos escritos aí em vários portais, revistas, normalmente sobre os assuntos de sistemas de gestão e e-commerce, tá? Então tem mais coisas aí. Esse ano eu já estive aqui com a JET por algumas vezes aí, já falamos sobre pedido de compra, já falamos um pouquinho sobre a contratação de um RP e por que você contrataria um RP e não um back-office, e agora eu quero explicar para vocês a diferença do fluxo de pedido. Tem 3 modelos aí que eu quero abordar com vocês hoje, tá? Esse ano eu tive o prazer de ser ganhador do Prêmio E-Commerce Brasil de Inovação na categoria Operações, e minha especialidade, né, eu trabalho com RP e com e-commerce faz 16 anos, então eu queria compartilhar um pouco dessas experiências com vocês. O eMillennium, nós somos aí então um RP para e-commerce com um pouquinho mais de 1.600 clientes, 5.000 pontos de venda, lojas físicas. Passamos já o número de 300 lojas virtuais, esse número aqui já está inclusive desatualizado, um pouco mais de 31.000 usuários que diariamente acessam e usam o nosso RP. 22 anos hoje, a Millennium está completando 22 anos de experiência. Tem uma série de cases aí, especialmente com a JET, a gente tem alguns cases bem legais, tá? Depois, se vocês tiverem dúvida do que a gente fez em cada um desses cases, fica à vontade para perguntar, que a gente tem condições de explicar mais para vocês, tá bom? Então, partindo aqui para o nosso foco, tá? Importante aí dizer, a Dani está lembrando aqui, que esse material que a gente está mostrando, a gente vai divulgar para vocês amanhã, tá certo? Então, todo o material na íntegra, vocês recebem aí, a gente compartilha com todo mundo. Bacana. Então, o que a gente vai falar hoje? Vou falar de alguns conceitos básicos sobre fluxo de pedidos, tá? Uma sigla que o pessoal começou a falar agora no mercado, que é OMS. Depois eu vou falar de 2 formas de você controlar, e entenda, controlar não é otimizar, tá? Então eu vou falar de 2 formas de você controlar o fluxo, aí sim eu vou entrar na otimização, e por fim eu vou contar um case para ilustrar como é que a otimização funciona em algumas empresas. Na verdade eu vou citar uma só por causa do nosso tempo, mas vocês já vão ter uma ideia boa aí de como é que é a coisa. Então, o primeiro conceito aí que eu queria passar para vocês é o tal do OMS, tá? Order Management System. Importante isso, gente, porque essa gestão dos pedidos está cada vez mais crítica, tá, para os e-commerces. E eu vejo que muita gente ainda não se deu conta de quão importante é. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a ideia toda parte de um sistema. Tá? O System lá do OMS, né? O S é de System, é um sistema de gerenciamento de pedidos. Tá? Eu vou defender que conceitualmente ele é um software, tá bom? Mas esse software normalmente está presente em sistemas ERP, mas na hora que eu for mostrar as formas de fazer, vocês vão ver que algumas pessoas fazem o OMS na mão. Muitos e-commerces fazem o OMS na mão. E aí eu vou tentar mostrar para vocês qual é a diferença de você gerenciar esse fluxo na mão, de você controlar esse fluxo na mão, controlar esse fluxo num sistema e depois otimizar, tá? Que é o ponto importante aí do nosso papo.
Na visão do consumidor, então, o que é o OMS? É muito simplista, tá? Na visão do consumidor, ele acessa a sua loja, ele escolhe o produto, ele paga pelo pedido que ele comprou e, portanto, ele quer receber, tá certo? O último link ali tá pagar pedido, mas na verdade é receber pedido, desculpe. Então ele quer receber esse pedido. Muito simplista a visão dele. Agora, a visão do lojista, de quem está sentado lá no e-commerce, do gerente de e-commerce, de quem está gerenciando, ela é um pouquinho mais complexa. Tá? Então ela começa pela integração da loja virtual com algum sistema que possa gerenciar os pedidos. A loja virtual não faz o picking, não faz o packing, não faz o faturamento e não gerencia tudo que está em torno disso. Então você precisa integrar essa loja. A segunda coisa é receber esse pedido, né? Você tem uma integração lá, você recebe esse pedido. Reservar o estoque. Tá? Em seguida, atualizar o estoque lá na loja virtual, porque senão, né, você desceu esse pedido, você fez a reserva, precisa atualizar, porque senão fica produto demais lá na loja. Rodar o antifraude para ver se não teve nenhum problema, confirmar o pagamento, tá? Ter um plano de separação. A maioria das empresas, principalmente as startups, pecam no plano de separação, sai separando, fazendo pick and pack e não se preocupam em ter um plano para isso. E aí sim, fazer a separação do pedido, conferir esse pedido, emitir uma nota fiscal, atualizar o status na loja dizendo, ó, a nota foi emitida, seu produto já foi separado. Fazer a conferência do despacho, porque por mais que você tenha feito a conferência do pedido, é importante você reconferir antes da mercadoria sair. Emitir uma etiqueta de despacho, se você está usando o correio, você vai usar a etiqueta SIGEP. Tá? Se você está usando uma transportadora, você vai usar o padrão da etiqueta daquela transportadora, e aí sim fazer o despacho, mandei a mercadoria, tá? Já não está mais comigo, essa mercadoria está com um terceiro. Nesse momento você atualiza o status da loja, dizendo, ó, a mercadoria já está com o entregador, você traqueia, faz o tracking, o rastreio dessa mercadoria para garantir onde é que está, porque se o consumidor começar a te perguntar onde está essa mercadoria, você tem condições de saber onde essa mercadoria está. Quando a mercadoria é entregue, você dá para o cliente um status de entregue e atualiza esse status lá na loja. Tá? Esse é o OMS básico, fluxo básico. Esses 18 itens são o mínimo necessário para você operar a sua loja virtual, tá certo? E ter um OMS com algumas garantias, tá? E o que esse mínimo necessário te traz de resultado? Você vai ter uma operação que funciona de forma básica. Não tem nenhum diferencial competitivo, mas a tua operação vai funcionar. A segunda coisa, você controla atividades diárias, tá? Então, assim, de forma muito macro, você tem um pequeno controle. Tá? Terceira coisa, você tem informações mínimas. Você sabe que o produto está na separação, está na conferência, está faturado, está entregue ou está em trânsito para entrega. Informações mínimas. Tá? Você alcança os objetivos operacionais. Aquele objetivo de entregar na data que você se comprometeu fica mais fácil quando você tem a visão disso tudo. Outra garantia que você tem é que o pedido foi atendido, ou seja, o cliente estava esperando receber o pedido, ele recebeu o pedido. Tá? E permite a integração com a plataforma de e-commerce. Então, minimamente, o que você consegue fazer quando você entende o que é o OMS e quando você tem aqueles 18 status que eu te mostrei ali, é isso. Tá? Então, basicamente, assim, para dar um overview do que é isso, gente. E assim, ó, é a partir desse ponto que a gente precisa entender, e eu vou citar duas formas de controlar. Antes de abrir, eu já quero deixar claro. Controlar, gente, é aquela história do operacional, não é nem tático e nem estratégico, tá? Controlar é aquela história assim, estou fazendo feijão com arroz, tá? Então é com isso que vocês precisam se preocupar. Então, vamos abrir aqui. Basicamente, então, duas formas de você controlar. Tem uma imagem aí do pessoal controlando tudo na mão. Tem um monte de caixa, um monte de papel e as pessoas estão lá envolvidas nesse cenário tentando fazer com que tudo aconteça dentro do combinado com o cliente, ok? Então,
que você ganha quando você tem controle manual, né? Ou quais são as prerrogativas, não o que você ganha, mas quais são as prerrogativas disso, tá? Você controla poucos pedidos diariamente. Não adianta, porque a hora que crescer o número de pedidos, você vai ter algumas dificuldades para conseguir controlar. Tá? Segunda coisa é que você está muito apoiado em pessoas. Quando você não tem tecnologia e todo o teu AMS é manual, existe uma grande chance, entendeu, dos erros serem maiores. Tá? Então você vai aumentar significativamente a chance de erros, porque são pessoas dentro do processo utilizando e fazendo as coisas acontecerem. Você não vai conseguir mensurar exatamente a atividade. Por exemplo, coisas que a gente sabe, clientes millennial aqui perseguem, né? O cara quer saber que hora começou a separação daquele pedido especificamente, que hora terminou a separação, que hora começou a conferência, que hora terminou a conferência. Se você faz isso tudo manual, dificilmente você vai conseguir controlar nesse nível de mensuração dos tempos das atividades. Eficiência nessa hora é uma coisa que está passando longe, tá? Ainda não é motivo para você pensar em eficiência. Você não vai conhecer quais são os gargalos e retrabalhos do seu processo, então você sabe que tem um monte de gente separando um monte de pedido, você sabe que em um determinado dia isso aconteceu bem e outro aconteceu mal, mas você não sabe por que as coisas deram certo ou errado. Existe uma tendência grande desse fluxo manual ser moroso e ineficiente, e isso tende a gerar alguns estresses no meio do teu trabalho. Então, assim, no dia a dia, existe um pedido errado que o cliente reclama, um pedido que foi fora do prazo e o cliente reclama. E o pior de tudo é que você não tem informação para lidar com todas essas coisas, tá bom? Outra coisa importante para você saber é ter um estoque, tá certo? Muito bem controlado, gerenciado, né? Ter acurácia no estoque é um negócio bem difícil quando você está no processo manual. Infelizmente, a maioria dos erros eles só são percebidos pelo consumidor depois da entrega, tá? E aí você acaba administrando erros, né, e gera um alto custo com esses erros e retrabalhos. É uma reversa que você tem que fazer porque o produto foi errado, você já tem que pagar, tirar dinheiro do bolso para pagar a reversa, enfim. É um custo muito grande do retrabalho. A maioria dos empreendedores e gestores de e-commerce sabem que isso é algo temporário, ou seja, não vou ficar no fluxo manual, mas estão vivendo isso, tá certo? Esse fluxo manual ele impede a expansão, crescimento em escala. Se você quiser sair de 10 pedidos dia para 100 pedidos dia, você vai encher a tua empresa de gente para fazer as coisas manualmente. Tá? Então o crescimento em escala fica retardado, aí fica atrasado em função disso. Você não tem acesso rápido às informações para tocar o teu processo. E modelos de planejamento e gestão, esquece isso. Você não vai conseguir planejar e gerir as suas entregas, planejar e gerir o teu crescimento, o teu estoque, a tua expedição, o teu despacho. Você não consegue porque tudo é feito de forma muito empírica, né? Tá muito na cabeça das pessoas e não tem como você comprovar que as coisas estão acontecendo do jeito certo ou errado. Ok? Segunda forma de controlar. Tá? Essa é a forma, gente, que eu acho que uma boa parte dos e-commerces pratica. Não é o modelo ideal, tá? Esse é um modelo razoável, mínimo necessário, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Depois, lá na otimização, eu vou mostrar o que algumas empresas estão fazendo e que estão gerando diferenciais competitivos, tá bom? Mas nesse momento eu preciso mostrar, então, a segunda forma, que é o controle com sistemas de gestão. Bom, pela própria imagem aí você já pode ver, a coisa já está mais automatizada, já tem um coletor de dados, tudo tem código de barras, a coisa tende a ser menos traumática do que quando você está fazendo manualmente. Tá? Então, a primeira coisa aí que a gente leva em consideração é que eu fiz um fluxozinho básico, pensei lá naquelas 18 coisas que estão lá naquela lista básica, trouxe ela para esse desenho aqui para te mostrar o que é o fluxo básico. Então, tudo começa lá com a loja virtual, acontece uma compra, essa compra integra a plataforma com RP, reserva o estoque, atualiza o estoque na plataforma, confere o pedido, faz uma pré-autorização, roda o antifraude, faz o pagamento, vê o status de pago, cria um plano de separação, separa a mercadoria, confere, gera a nota fiscal, faz a conferência,
antes de despachar, gera a etiqueta de despacho, faz o despacho. Faz o tracking para saber se a mercadoria chegou. Quando a mercadoria chegou na mão do cliente, a gente atualiza o status de entregue lá na plataforma. Aparentemente o fluxo está resolvido. Esse é o fluxo básico, mínimo necessário aí, quando você tem um sistema de gestão. Vantagens disso, você consegue fazer muitos pedidos. Então você sai daquele... Quando você está no manual, você consegue fazer 10 pedidos. Né, 20 pedidos por dia. Quando você passa disso, você já precisa de um sistema de gestão. Quando você tem um sistema de gestão, você consegue fazer 50, 100 pedidos, porque esse fluxo está ali desenhadinho, fica mais fácil. Você diminui a tua dependência de pessoas, tá certo? Você diminui as chances de erros, tá? E você consegue ter um acompanhamento das atividades. Acompanhar as atividades, gente, não quer dizer que você esteja mensurando tempos ou eficiência operacional, tá? Então é simplesmente estou acompanhando. Agora eu já sei onde é que o pedido está, eu sei onde esse pedido está parado. Fica mais fácil de eu fazer as coisas, porque agora eu tenho um sistema de gestão. Tá? Ele vai permitir também aí você conhecer alguns pontos de retrabalho. Tá? Se você tiver qualquer tipo de retrabalho dentro do teu processo, você vai conseguir entender, conhecer. Tá? Não quer dizer que você vai resolver os gargalos, mas pelo menos você já sabe que você tem um entrave na separação. Ok? Pessoal, eu tô falando aqui do fluxo, fiquem à vontade aí para mandar qualquer questionamento que vocês tenham. Ele tende a ser mais ágil do que o fluxo manual, tá certo? E ele tende a diminuir o estresse dos envolvidos. Quer dizer, as pessoas sabem um pouco melhor, tem lá 18 tarefas, alguém sabe o que fazer, as tarefas estão sendo empurradas pelo próprio sistema, então o sistema empurra, né, o status para a próxima pessoa recebe e ela começa a fazer como se você tivesse uma esteira, né, eletrônica lá onde o produto está passando em cada uma das ilhas de operação, de manipulação do produto, mas isso está dentro de um sistema de gestão. Então, assim, não é tão eficiente, mas já vai te ajudar muito. Por quê? Porque, por exemplo, os estoques, você já vai ter os números mais afinados, alinhados. A acurácia do estoque vai aumentar bastante, porque você já vai conseguir ter uma visão. E como você está usando o sistema, muitas das coisas que você está fazendo, elas já estão amarradas, essas coisas elas já estão entrelaçadas, fica mais fácil de você entender o que está acontecendo com o teu estoque. Por exemplo, você fez uma reserva lá no estoque e esse produto ainda não foi faturado. Você sabe que aquilo está na reserva e por qual motivo está lá, tá certo? A história que no manual tem muitos erros percebidos lá no consumidor depois da entrega e que gera um custo maior, você vai diminuir esses custos, você vai diminuir a chance dos problemas acontecerem, porque obviamente essas coisas estão um pouquinho melhor controladas. Não são otimizadas ainda, mas elas estão controladas, tá certo? O sistema vai substituir o processo manual temporário que você tinha. Então você estava lá imaginando, né, um processo que hoje era totalmente arcaico, no papel, na mão, e aí de repente agora você tem sistema norteando. Então, de novo, uma melhora, um ganho. Vai aumentar a expansão, então o crescimento em escala vai ficar mais evidente, vai ficar mais fácil de você sair de 10 pedidos para 100 pedidos por dia, você não vai perder o controle da sua empresa. Você vai ter acesso às informações do processo, talvez não todas, né, não vai estar com o fluxo otimizado, você não sabe exatamente ainda onde melhorar e como melhorar no teu processo, mas você vai ter acesso às informações. E aí você já vai ter condições de planejar e gerir estoques. O que é planejar estoques? É você comprar melhor, baseado em metodologias de compra. É você conseguir fazer uma expedição que tem um plano de expedição e você consiga saber a capacidade produtiva do teu time de expedição. Quantas pessoas eu preciso para separar 50 pedidos, quantas pessoas eu preciso para separar 100 pedidos. Quer dizer, já tem um planejamento e você já consegue ver e vislumbrar um pouco mais de coisas, tá bom? Agora, para essa segunda questão,
que são os sistemas de gestão, eu queria fazer alguns alertas, tá? Porque algumas pessoas, né, a gente convive muito, né, com 1.600 clientes, são mais de 300 no e-commerce, e todo dia a gente vê alguém que tinha um sistema de gestão, mas esse sistema de gestão não estava permitindo a otimização dos processos. Ele controlava, tá? Mas a parte tática e estratégica esse sistema não fazia, tá? Por quê? Por alguns motivos, né? Primeiro porque esses sistemas eles são engessados do ponto de vista de que eles só entendem o processo de uma única forma. Ele não permite que você possa criar seus próprios processos. Ele não permite que o seu negócio seja diferente do de terceiros. Ou seja, ele enquadra, engessa todas as empresas em um único processo. E aí isso gera algumas dificuldades, tá certo? A primeira delas, se o software está muito baseado em controles, se ele é um back-office, tá? Existe uma diferença entre ERP e back-office. Tem até aí o último webinar que a gente fez aí com a JET, fala exatamente dessas diferenças. Se você não souber essas diferenças, eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas seria bom você assistir, tá certo? Mas assim, os back-offices eles pensam só nos controles e os ERPs eles pensam em planejamento e gerenciamento do fluxo. Tá? Ele é muito mais ativo nisso do que os softwares engessados. O software engessado, ele vai restringir alguns status. Então eu mostrei lá 18 status para vocês. Na verdade, ao bem da verdade, a maioria dos sistemas de mercado hoje, eles não permitem nem aqueles 18 status que eu mostrei para vocês lá no AMS. Tá? Ele vai te restringir lá em 6, 7 status, e quando você for argumentar com o teu fornecedor de software, ele vai dizer assim, ah, não, mas eu restringi assim porque essa é uma boa prática de mercado. Eu restringi assim porque funciona no João, na Maria e no Pedro. Tá? Mas o que funciona no João, na Maria e no Pedro não necessariamente funciona na tua empresa. É isso que precisa ficar claro. Esses fluxos eles não podem ser engessados, tá certo? Eles não podem ser engessados porque assim, eles não vão refletir na íntegra cada etapa do seu processo. Cada empresa tem processos diferentes, gente. Se eu citar aqui 10 nomes de empresas de e-commerce, no final eu vou mostrar um case, tá? Mas se eu citar 10, cada uma dessas 10 tem jeitos diferentes de gerenciar o fluxo de pedido. Você não pode ficar limitado a 6, 10 status, 15, 18, como eu estou falando lá, que é o mínimo necessário para você gerenciar. Não pode ficar limitado a isso, porque isso é muito pouco. Tá? Esses softwares, no geral, eles não geram indicadores de desempenho. Você não sabe a performance de cada uma dessas etapas. Você não consegue identificar onde estão os seus gargalos. Então, assim, no momento em que você tem um software desse, você sabe que você tem um problema, mas você não sabe onde está esse problema. O software não consegue te apontar onde está parando. O problema é na separação? O problema é na conferência, o problema é no faturamento, o problema é na conferência depois do faturamento, o problema é no despacho. Onde é que está o gargalo? Você não consegue. E se você não consegue identificar, você não consegue melhorar. Esse é o grande ponto. Assim, ó. E aí, se você não melhora, o teu concorrente está melhorando. Imagina, né? Além disso, né, eles vão te limitar em processos que tem a ver com compartilhamento de estoques, que tem a ver com outros canais de negócio. Então, assim, se ele foi feito esse software que você comprou, ele só atende a tua loja.com.br, não atende a tua loja física, ele não te permite armazenar em terceiros, ele não integra, ele não consegue fazer isso direito, ele não permite você compartilhar o estoque da loja física com online, né, ou com marketplace ou com televendas, existe uma grande chance desse software te trazer problemas no dia a dia. Ou seja, você vai ter que ficar criando um monte de controles que não seriam necessários, tá certo? O que falta, então, nesses softwares? Primeira coisa importante, multicanalidade. Eles são muito engessados, eles só servem para e-commerce. Então, assim, não é que ele só é específico. Não, gente, ele vai te limitar. O dia que você quiser ir para o televendas, para o marketplace, para o mobile, né, para o Facebook Commerce, eles vão te limitar. Tá? Gestão de pagamentos em mais de um canal. Se você tem televendas e você tem tua loja.com.br
por exemplo, você poderia usar o mesmo gateway de pagamento para os dois canais, e esse software não vai te permitir fazer isso. Ele não entende as prioridades de estoque em cada canal. Então, às vezes, ele te gerencia lá o marketplace e gerencia o teu e-commerce, mas ele não te deixa dizer qual é a prioridade de estoque para cada canal. Né? Ele não vai administrar o teu estoque em poder de terceiro, ou seja, você colocou o teu estoque lá no operador logístico, ele não consegue com muita facilidade, com muita naturalidade fazer isso. Mas o mais importante de tudo, ele não vai permitir que você crie, que você gerencie e que você dê manutenção nos teus próprios processos. Toda vez que você precisar de alguma alteração, eles vão virar para você e dizer assim, olha, para fazer isso que você está me pedindo, eu vou ter que te pedir um caminhãozinho de dinheiro e isso vai demorar 6 meses. Tá? Então, assim, ó, como você mesmo, né, e o ideal, eu vou mostrar para vocês a partir de agora, né, que o ideal é que você crie o teu fluxo, que você crie os teus status, que você gerencie, dê manutenção nisso e que seja a tua equipe interna que faça tudo isso, ok? Para você acabar com a dependência do teu fornecedor. Ah, eu preciso colocar um status novo. Ah, não pode. Ah, eu preciso gerenciar agora múltiplos canais. Ah, não consigo. Ou então tudo que você pede demora e custa caro. Tá bom? Então a ideia não é essa, a ideia é completamente diferente disso. Por isso a gente vai falar agora de otimização dos teus processos. E em seguida eu vou mostrar para vocês como é que isso se insere, porque pode ser que você fique com dúvida, né, de como inserir isso no seu dia a dia. Eu vou mostrar um case lá no final para você. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é entender o seguinte. O meu software ERP, o meu software que vai gerenciar o meu OMS, o meu fluxo de pedidos, ele tem que ser flexível. Por que flexível? Porque o e-commerce tem essa natureza. O e-commerce é muito dinâmico, ele muda muito rápido. Né? Coisas que você não imagina que vão acontecer, por exemplo, talvez hoje você nem imagine vender no mobile. Tá? E quando eu estou falando mobile, eu estou falando de app, não estou falando de responsivo, tá? Estou falando do app mesmo. E aí, a hora que você decide ter o app da tua loja, da tua empresa, você esbarra no problema do teu software não conseguir gerenciar esse canal. Ou, lá dentro do teu processo, você dividiu o teu estoque agora, parte do teu estoque está interno e parte você colocou em poder de terceiros. E aí você precisa que o teu software te diga no momento em que chegar um pedido, se faz sentido você separar, né? Imagina que tenha 3 produtos dentro desse pedido. Se faz sentido você separar a mercadoria usando o teu time interno, ou se é melhor você usar o que está em poder de terceiros, tá certo? O software tem que ter essa flexibilidade, porque cada vez mais a gente vai conviver com cenários mudando muito rapidamente no e-commerce, tá certo? Se você pegar o teu e-commerce 2 anos atrás e pegar agora, você já vai ver a revolução que você fez aí dentro em termos de regras de negócio, tá certo? Para falar de regras de negócio, eu escolhi um modelo conceitual, tá certo? Chamado Business Process Management, BPM, tá certo? O BPM, ele é o gerenciamento dos processos da tua empresa, tá? Existe uma metodologia, um conceito, vou mostrar um pouquinho do conceito. Esse conceito ele está amparado por essas duas empresas aqui, tá? Que são instituições, na verdade não são empresas, né? A Associação de Gerenciamento de Processos de Negócio, de profissionais, né? Existe isso no Brasil, existe fora, tá certo? E eles ensinam você a gerenciar os seus processos. Então existem 9 áreas de conhecimento para você gerenciar os seus processos. O que é gerenciar os seus processos? É entender as suas regras de negócio, ok? Então, o que é uma regra de negócio aí? Vou dar um exemplo básico. Você decidiu colocar agora cupons de desconto. Isso não existia no teu e-commerce e agora você decidiu colocar cupons de desconto. O que colocar cupom de desconto muda no teu processo? Muda que agora eu tenho que analisar se aquele cupom é válido e eu tenho que analisar a rentabilidade dessa venda de uma forma diferente. Quando não tem cupom de desconto, a análise de rentabilidade é uma. Quando eu tenho cupom de desconto, eu tenho que analisar levando em consideração o desconto que eu dei. Ok? Então isso é uma regra de negócio. Imagina que
O BPM ele vai te ajudar nessas 9 áreas de conhecimento a desenhar, modelar e gerenciar os teus processos e as mudanças. Eu não vou falar das 9 áreas, porque eu já vou fazer um depara dessas 9 áreas para otimização mesmo. Tá? Então, basicamente, no que eu vou falar daqui para frente, eu estou falando de análise de processo. Então, analisar as regras de negócio do seu e-commerce. Depois que a gente analisar, a gente vai desenhar essas regras. Quando a gente desenhar, nós vamos gerenciar essas regras de negócio, que vão estar num desenho, tá? E aí, por fim, a gente vai descobrir onde estão os gargalos, os gaps, os problemas, e vamos transformar esses processos em processos mais fluidos. Esse é o termo que a gente está usando muito agora no mercado, tá? Processos fluidos, processos que acontecem com mais naturalidade, que não dependem tanto de você ter problema para criar um gatilho de solução, tá certo? Então vou falar um pouquinho disso. Primeira coisa, então, é o seguinte: possibilidade de você criar os seus próprios fluxos. Essa é uma tela do e-milênio, tá certo? E nessa tela, o que a gente faz? A gente consegue criar os fluxos, tá, dos processos de cada um dos clientes. Então eu tenho aqui todas as atividades e os eventos. A gente arrasta essas atividades e esses eventos, e aí a gente diz para o RP o que a gente quer que ele faça. Tá certo? Tudo que for possível você desenhar dentro do e-milênio, o e-milênio vai conseguir gerenciar para você. Então, nesse exemplo, eu coloquei um exemplo bem basiquinho aqui. É o seguinte, ó, você busca os dados do pedido, verifica se tem desconto. Se tiver desconto, vai por um caminho. Se não tiver desconto, vai por outro. Tá? Imaginando um cupom de desconto. Beleza, não veio pelo cupom de desconto, eu analisei o tipo de pagamento, fechei a análise, se a análise está certa eu vou adiante e tá? Você tem fluxos diferentes, né? Busquei o desconto, analisei se precisava de uma aprovação de um gerente, se precisava eu peguei a aprovação dele, se não teve aprovação eu cancelei o pedido. Então assim, você vai entender o melhor caminho, o melhor fluxo, e você vai desenhar isso dentro do software. Tá? Qual que é a vantagem de você desenhar os teus próprios fluxos? Primeira delas, lembra a história lá daqueles 18 status que você tem? Esquece aquilo. Quando você está criando os seus próprios fluxos, você cria quantas caixinhas, quantos status você quiser. Ou seja, o meu RP me limita a 10 status. Esquece isso. Num software fluido, num software que permite a otimização do AMS, do teu fluxo de pedidos, você vai criar o que você quiser e automaticamente você não tem limite para a criação de status. Segunda coisa, você vai lá conhecer os teus processos, analisar os seus processos e desenhar. Quando você desenhou o software, o RP, o AMS do teu RP, ele vai seguir fielmente as tuas regras de negócio. Olha, quando tiver X% de desconto, vai por esse caminho. Quando tiver Y% de desconto, vai por esse caminho. Quando a mercadoria estiver em casa, segue esse caminho. Quando a mercadoria estiver em poder de terceiro, segue o outro caminho. Quando eu não tiver o produto, porque era o último produto que tinha na prateleira, e esse produto caiu no chão, era um vaso, ele caiu no chão e quebrou, ele vai seguir um caminho. Sim, você não se limita às regras de negócio. Você vai ter independência do teu fornecedor, porque assim, depois que você aprende a criar seus próprios fluxos, você não precisa ficar ligando lá no fornecedor do RP, do back-office, falando para ele, amigão, olha, eu preciso mudar, me ajuda aí, quanto eu preciso pagar para mudar? Você mesmo faz as mudanças que você precisa, você aprende e você mesmo muda. Tá certo? Você vai conhecer melhor os seus processos, vai poder analisar. Você vai automatizar coisas que você sabe que são mais simples. Tá? Então, por exemplo, toda vez que descer um pedido, se já estiver pago, eu quero que já reserve estoque e já mande uma tarefinha para o pessoal de separação para eles começarem a separação. Tudo que puder ser automático, você automatiza. O que você ganha com isso? Você começa a se concentrar só nas restrições
nos gargalos e onde você precisa melhorar. Então, depois que o cara fez a separação, tem que ir para a conferência. Esse ir para a conferência, o BPM faz sozinho para você. Tá? Então, você cria essa regra e ele empurra essa tarefa para alguém fazer. Ok? Você vai ter o poder, já que foi você que criou. Imagina que você pediu para Milênio, a gente foi lá, te ajudou, criou o teu primeiro processo. Você entendeu como é. Daqui um mês, 2 meses, muda alguma coisa na tua regra de negócio e você quer mudar o fluxo. Você não precisa de mim. Você consegue você mesmo ir lá arrastar, né, as caixinhas e você mesmo construir um fluxo diferente de acordo com a tua necessidade. E você não vai precisar pagar por uma alteração no software. Tá? Eu estou falando disso, gente, no gerenciamento de pedidos, tá? Mas de verdade a gente conseguiria fazer isso em qualquer lugar do software. Tá bom? Legal. A partir do momento que você conseguiu desenhar o teu fluxo, você vai conseguir que o sistema, ele orquestre, ele vira um maestro de como é que as coisas têm que acontecer. E aí, você vai começar a ver coisas assim, ó. Então, o fluxo de um determinado pedido foi por esse caminho que está em vermelho, tá certo? E quais decisões foram tomadas para você chegar nesse caminho? Eu vou dar exemplos disso, tá certo? Então, ó, tenho aqui, vou mostrar para vocês um exemplo. O cliente Elvis Domingues, ele foi na loja virtual, ele comprou usando um cupom de desconto. Valor final da venda é de R$ 190,60 e ele decidiu pagar no boleto bancário. Tá? Qual que é o status desse pedido agora? Ele está em aguardando logística. Tá? Então, como é que eu sei? Vou entrar aqui, ó, dentro do Millennium, tá lá o pedido do Elvis, tá certo? Olhando o workflow dele, e aí, ó, eu tenho o caminho. Então, eu tenho várias alternativas. Uma das alternativas é pega os dados do pedido, analisa se é um orçamento. Se fosse um orçamento, ele caminharia por aqui, tá certo? Como não era um orçamento, ele foi lá e viu o tipo de pedido. Como ele viu o tipo de pedido, ele identificou um determinado tipo que fez ele andar por esse caminho e não por esse outro aqui que tem 4 setinhas, tá? Então, você vem por um caminho e não por outro, ok? E aí, vamos continuar andando aqui, vou para a próxima tela aqui só para você ver. Ele veio aqui, ó, e verificou que tinha um desconto. Tá? Então, que é o cupom de desconto. Quando ele viu o cupom de desconto, ele viu que estava dentro de uma determinada característica do cupom de desconto, ele já passou direto, tá? E já veio aqui, ó, para pagamento. Ele analisou a forma de pagamento, viu que era boleto bancário e já encaminhou e está aguardando aqui, ó, o pagamento, tá? Então, nesse último quadradinho aqui, ó, que eu estou circulando aqui no azulzinho do lado direito, ele está aguardando o pagamento. Se você reparar, tem uma série de outros desenhos aí que pode ter alguma dúvida. Se você tiver dúvida, manda uma pergunta lá, que a Dani e a Natália estão anotando para no final perguntar. Mas eu queria mostrar uma coisa aqui, ó. Nesse aguardar pagamento do boleto, que está aqui do lado direito inferior, tem um reloginho amarelinho nele, tá? O que que isso significa? Que quem criou esse fluxo determinou um tempo, ou seja, ó, você vai aguardar esse boleto durante 7 dias. Se depois de 7 dias o boleto não for pago, que ação a gente toma? O software sozinho pode tomar a decisão de ir lá cancelar o pedido, não precisa de uma pessoa cancelando. O próprio workflow aqui, ele vai lá e faz. Mas nesse caso o boleto foi pago. Se foi pago, eu vou verificar se ele foi baixado. Ó, o pagamento foi feito de forma integral? Se foi, vai lá para o faturamento. Chegou no faturamento, o pessoal faturou, ok, manda lá o status de pagamento confirmado e ó, atualiza a data de entrega, analisa se a quantidade reservada está certo, manda para a logística fazer a separação. Tá? Então eu sei exatamente por onde esse pedido andou, que decisões foram tomadas, tá? E se tivesse sido um caminho diferente, teria ido por outro lugar. Ok? Deixa eu mostrar um segundo exemplo aqui. Ó. Esse é do Alexandro, ele veio pelo Televendas, é uma venda de R$ 59,90, é um boleto que o boleto não foi pago.
Como o boleto não foi pago, tá? O software entendeu depois de X dia que podia cancelar automaticamente e mandar uma mensagem para o Alexandre. Alexandre, ó, estamos cancelando por falta de pagamento. Tá? Então, olha só, o fluxo do Alexandre começa igual, então tá ele aqui, ó, o Alexandre, R$ 59,90, aí a gente começa aqui o fluxo dele, ele analisa a forma de pagamento, é um cartão? Não, se não é um cartão, vai por outro caminho. Então, analisa o desconto, não tinha nada de desconto, né? Passou por esse caminho aqui. Legal. Analisou o pedido, analisou a forma de pagamento, entrou de novo aqui em gerar boleto bancário, tá? Gerou o boleto bancário e veio aqui, ó, pro pagamento, aguardar pagamento. Esperou X dias do nosso reloginho. Se tivesse dado tudo ok, ele vinha aqui na linhazinha do sim e ia verificar se todos os pagamentos foram aprovados. Como não foi pago, ele veio pela linha do não aprovado, cancelou o pedido, cancelou a reserva de estoque e encerrou a movimentação. Tá? Aqui em cima tem 3 setinhas aqui, porque a gente está mandando comunicar o Alexandre, a plataforma, de que o pedido não deu andamento por falta de pagamento. Tá? Mas só está escondido ali uma cartinha como essa aqui, dizendo que foi enviada uma mensagem para ele. Então, se eu quiser olhar lá o pedido do Alexandre no histórico, eu vou ver todo o histórico, que dia 18/8 ele estava aguardando o pagamento e no dia 25 o próprio workflow, não precisou de uma pessoa ir lá e apertar botão no sistema para cancelar, não. O próprio sistema entendeu que era possível cancelar porque não atendeu uma determinada prerrogativa do desenho que foi feito por esse cliente, tá certo? Então, quais são as vantagens de você criar os seus próprios fluxos, de você otimizar os seus fluxos? Os seus processos de negócio ficam mais fluidos, eles estão mais transparentes. Todo mundo sabe o que está acontecendo, quando está acontecendo, o que está acontecendo e onde as coisas pararam. O fluxo que você desenhou, ele será seguido na íntegra. Tá? Não tem aquela coisa de joguinho, de jeitinho brasileiro, quer dizer, do jeito que foi desenhado, ele vai fluir, tá certo? Algumas tarefas você vai conseguir fazer com que sejam automáticas e algumas você vai empurrar para uma pessoa fazer manualmente, mas você consegue medir tempos de cada uma dessas coisas. Tá? Você conseguindo mensurar os tempos, você vai identificar quais tarefas a sua empresa é mais eficiente, quais tarefas a sua empresa não é eficiente. Você identificou os gargalos. Identificou os gargalos, o que você faz? Vai lá no teu processo, ó, identifiquei que o meu problema está na conferência. Vamos chamar a galera de conferência, falar, pessoal, ó, vamos colocar agora aqui uma tela de 42, 50 polegadas com os indicadores da conferência para provar para vocês que tem problema quando chega na conferência. O pessoal fala, não, é que está faltando gente, é porque... Ah, tá bom, então vamos ver a capacidade produtiva de vocês. Quantos pedidos você consegue conferir por dia? Ah, consigo conferir tantos com a quantidade de pessoas que eu tenho. Então você consegue redimensionar, identificar os gargalos, corrigir esses processos, tá certo? E em último caso, você consegue também entender múltiplos canais de negócio, controlar o que está em poder de terceiros, tudo fica muito mais visual, porque você tem aquele desenho do workflow, você tem o desenho por onde cada pedido está andando, ok? E aí a ideia é você prever o máximo de coisas possíveis. Então, bom, aqui nesse exemplo, peguei um pedaço de um desenho e nesse desenho está prevendo multicanalidade. Eu tenho a minha loja online e tenho o Mercado Livre. E para o Mercado Livre, o jeito de pagar é diferente, não está no mesmo gateway, está fazendo lá pelo Mercado Pago. Então eu tenho um desvio, sempre que eu analisar, eu vou analisar se for Mercado Pago, eu vou por aqui, se não for, eu vou por outro caminho, tá certo? Ó, multicanalidade de novo. Se eu estou fazendo marketplace, loja física, e-commerce ou televendas, vai por esse caminho, porque eu já preciso reservar o estoque, eu já tenho esse produto, mas esse cliente aqui, ó, ele tem encomenda, ou seja, a pessoa pode comprar um produto que nem existe no estoque, tá? Então a pessoa pode fazer uma encomenda e pagar lá a encomenda antes do produto ser fabricado, ser comprado, ser vendido para ele. Então o caminho aqui é diferente. Por quê? Porque eu não tenho o que reservar, eu não tenho estoque ainda, então o caminho é diferente.
Então você consegue prever. Você consegue fazer coisas para engajar o teu consumidor. Tá? É muito comum a gente ver quase que todo dia o pessoal mandando e-mail, né? Eu fiz uma compra ontem lá num site de vinhos e aí toda hora fica batendo um e-mail lá para mim. Ó, Samuel, seu pedido foi, o pagamento foi confirmado. Ó, pedido foi criado, pagamento foi confirmado. Ó, teu pedido está na expedição. Legal, show de bola. Tá dentro daqueles 18 basicões lá, tá bom? Agora, o que é engajar o cliente? Em vez de eu mandar um e-mail aqui, ó, eu poderia fazer como a Vestem. Esse já é um outro exemplo aqui. A Vestem vai lá e fala pro cara, ó, tá aí o WhatsApp, né? E a pessoa mesmo consegue, pelo WhatsApp, consultar onde é que está esse pedido. Tá? Então tem um gatilho lá no desenho que está previsto uma integração com o WhatsApp. Então, ó, o Samuel mandou, já disse qual que é o protocolo e já quer saber quais as dúvidas. E não só com o WhatsApp, né? Já que eu estou falando de engajamento, eu vou pensar no chat, eu vou pensar no formulário do site, vou pensar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Quer dizer, eu conseguiria dar respostas de forma integrada ao meu AMS, ao meu fluxo de pedidos, tá certo? A partir de redes sociais. Por que não? Por que só e-mail? Né? Por que a gente não poderia integrar essas coisas também? Então a gente já tem clientes aqui na Millennium que já se beneficiam desse tipo de coisa. Tá? Quando eu falo de prever o máximo de alternativas, olha como é que ficou o desenho desse cliente aqui, para você ter uma ideia. Tá? Então, assim, ó, essa é a ideia, é você poder arrastar os campos, criar o seu próprio desenho e aí você vai entender como é que a sua empresa está funcionando. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui para você. Ó. Esse aqui é um fluxo bem diferente, porque ele vai, faz um monte de coisa. Esse cliente aqui especificamente, ele tem muita coisa em poder de terceiro, ele compartilha estoque com 5 ou 6 operadores logísticos, então ele tem muita coisa aqui até decidir de onde vai tirar, e depois aqui para faturar do pedaço de baixo ali, né, do lado direito para frente, ele é mais tranquilo porque a operação, decidir de quem eu vou trazer o estoque. Ok, agora vamos fazer todo o caminho de faturar e entregar essa mercadoria, fazer o acompanhamento disso, tá bom? Por último aqui, para a gente ver então na otimização, eu consigo mensurar onde é que estão os meus problemas. Então, já tenho, essa é uma outra tela aqui do Millennium, que você conseguiria fazer um gráfico de tempos e você sabe, ó, buscar dados do pedido está demorando tanto tempo. Analisar desconto, que envolve, de repente, um processo manual em algum momento, gasta mais tempo. Analisar tipo de pedido, analisar o pedido e o enviar e-mail que está gastando menos tempo, a reguinha que é do mínimo ao máximo. Poderia ter um monte de outras coisas sendo analisadas. Eu vou mostrar alguns exemplos desse tipo de gráfico agora no case que eu vou mostrar em seguida, tá bom? Fez tudo isso, gente, você está pronto para melhoria contínua, aquele famoso ciclo PDCA. Tá? Então, deixa eu mostrar o case para a gente partir já para o final. Vou contar para vocês quem é a empresa, o que a gente fez lá, e vou mostrar detalhes do fluxo deles para vocês entenderem. Eu escolhi um cliente bem diferente, tá bom? Ele tem algumas particularidades para vocês entenderem por que isso é necessário e por que aquele fluxo basicão não conseguiria atender esse cliente. Então, esse cliente chama-se Depósito de Meia São Jorge, tá aí a tela dele, tá? A home aí da loja dele. E aí eu vou contar algumas características do negócio dele. Tá, esse cliente ele tem 2 lojas físicas na 25 de março aqui em São Paulo. Tá? Então cada uma dessas lojas lá tem caixas, tem o seu próprio estoque. Essa empresa é uma empresa de 60 anos no varejo aqui em São Paulo, vendendo meias e lingerie. Nas lojas físicas são milhares de vendas dia, tá? Todo dia, em cada uma das lojas tem um pouquinho mais de. Tem milhares de vendas. Não posso abrir exatamente os números, mas são milhares de vendas aí. Tá? Já no e-commerce, né, os pedidos eles estão todos orquestrados pelo AMS do ERP. Tá? Aí ele tem algumas diferenças. A primeira delas é que a análise de risco do site dele não é feito por uma empresa de mercado, uma ClearSale, uma F-Control. Ele mesmo faz a análise de risco. Tá? Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou dizendo que isso funciona para eles, não estou fazendo juízo de valor. Tá? Para eles funciona e eles decidiram fazer desse jeito. O gateway de pagamento está lá na plataforma e a gente tem algumas centenas de pedidos por dia. Tá? No e-commerce dele. Detalhe, cada pedido dele tem em média 10 itens no pedido.
Tá bom? Então não é um pedido comum onde a gente tem um item só. Normalmente ele tem 10 itens aí por pedido. Então, deixa eu mostrar algumas coisas. A análise de risco dele. Como é que é feita a análise de risco? Foi feito um desenho, então, onde você tem alguns pontos de verificação. Então, ó, você aguarda uma aprovação por 10 dias. Se essa aprovação não ocorrer, cancela o pedido. Se ocorrer, você vai lá e analisa a reserva da quantidade e aí você vê se o pedido está completo sim, vai por um caminho ou não. Tá? Já tem um outro modelo aqui, ó, em que a aprovação está aqui, né? Então, num outro lugar tem a aprovação, e aqui embaixo tem uma checagem da aprovação. Então é o que ele chama de análise de segundo nível. Então ele tem métricas internas para fazer a análise do antifraude, do risco dele naquele pedido. Alguns pedidos ele aprova, outros não. Então o que tende na maioria dos e-commerces a ser automático, ou seja, você integra lá com o ClearSale, com o F-Control, e automaticamente o pedido segue dizendo que passou no antifraude, no caso dele tem intervenção humana. Tem gente analisando o pedido e dizendo se está ok ou não. Tá bom? É o jeito que ele descobriu de fazer o processo dele. Faturamento e despacho, né, do produto dele. Então, ó, se o pedido está completo, você fatura. Depois do faturamento, ele tem um processo lá que ele chama de embarque. Tá? Antes de despachar, o que é o embarque para ele? Ele junta todas as caixinhas que ele vai despachar por transportador. Então, tudo que ele vai fazer pela Braspress, tudo que ele vai fazer pelo correio, tudo que ele vai fazer pela Jadlog. Esse é o embarque, ele fecha esses volumes. E no momento em que ele faz o embarque, ele comunica para essas empresas. Então ele fala, ó, Correios, hoje você vai ter que pegar aqui do e-commerce 400 caixinhas. Então não vem com um carro muito pequeno, vem com um carro maior. Tá? Ó, Jadlog, hoje você vai pegar só 30, Braspress vai pegar só 50. Tá? Ele consegue comunicar antes de despachar. Foi um jeito que ele achou de resolver um problema, um gargalo que ele tinha, porque eventualmente o correio chegava lá 4 horas da tarde para pegar e tinha mais caixa do que o correio podia levar. A Fiorino já vinha cheia e só aguentava carregar mais 5 caixinhas. Então ele consegue comunicar isso antes de forma automática à agência dos correios que vai fazer o pedido dele. Tá certo? Ele tem caminhos, eu já tinha mostrado isso lá em cima para vocês, mas ele tem caminhos alternativos de acordo com o canal. Então, se ele está vendendo no Marketplace, no PDV, loja física, no e-commerce, no televendas, segue-se um caminho. Se ele está vendendo encomenda, né, B2B, ele segue um outro caminho, tá bom? Cada canal de negócio para ele, no momento em que ele vai analisar, também podem seguir caminhos diferentes. Então, no PDV, reserva estoques e já fatura. No pronto entrega, a mesma coisa. Tá certo? No Marketplace, ó, ele reserva o estoque e aguarda a aprovação. Ele reserva antes de ter a aprovação. Ele ainda tem comodato demonstração e ele tem aqui pronto entrega que segue um caminho diferente. Tá? Então, assim, cada canal dele segue caminhos diferentes. Vê que ele abusa dos reloginhos aqui, ó, aguardando a análise do orçamento, passou de 30, eu não sei se aqui é 30 minutos ou 30 dias, mas passou de 30, ele cancela. Ele automatizou uma série de coisas. Os descontos na loja física, então ele tem aqui parâmetros para desconto, ó, menor que 10%, o vendedor pode fazer. Entre 10% e 30%, ele vai mandar, desculpa, maior que 20% ou maior que 30% aqui, ele vai mandar por um outro caminho. Entre 10 e 20 é gerência. Então você tem o próprio vendedor, o gerente e a diretoria. Você tem 3 níveis e tudo isso está previsto aqui no desenho, tá certo? E tem uns problemas lá que às vezes um boleto não é pago, aí ele tem aqui o aguardando recuperação, ou seja, ele envia isso para alguém lá do saque e pede para as pessoas do saque apontarem se tem algum problema ou não. Tá certo? Olha, não passou o teu cartão, ou o boleto não foi pago, ou enfim, ele consegue fazer uma atividade proativa, tá certo, de recuperar. Se depois de 3 dias não recuperou, ele manda aqui para o cancelamento.
tá certo? Outra coisa, a gestão de boletos, ele faz aqui, ó, tá vendo? Então ele tem lá, aguardando, ele gerou o boleto, tá? Gerar boleto bancário aqui, opa, passei sem querer, vou voltar, desculpa. Gerou o boleto, ficou aguardando, tem dois reloginhos lá, ó. Se foi 2 dias é porque é do Televendas. Se for em outro prazo é porque tem que analisar o boleto. Analisou, tá tudo baixado? O valor que foi pago foi integral? Porque tem aquela dúvida, né? Gente, importante disso é que não tem gente colocando a mão para dizer boleto foi pago, sabe? Valor do boleto pago. Isso tudo está automatizado, integrado com o banco. Então, ele gerou o boleto, esse boleto está lá no banco. Quando o cliente paga, o sistema vai lá no banco, pega o arquivo do banco, coloca dentro do sistema e o sistema vê se foi pago, se está o valor integral, porque às vezes algum consumidor digitou o valor errado e pagou a menor. Tá? E se isso acontecer, o sistema vai dizer tudo isso automatizado. Ele só lida com as exceções. Tudo aquilo que no fluxo está acontecendo direitinho, bonitinho, ele consegue tratar numa boa e ele não precisa desviar. Aquilo que desviou, que saiu, que virou exceção, aí sim tem gente no processo para analisar. Tá? Aí você tem toda a parte do faturamento. Então, ó, aqui em São Paulo hoje a gente tem uma nova legislação por conta de PDV, né, de loja física. Então agora entrou o SAT no lugar da impressora fiscal. Então ele já previu aqui o modelo do SAT. Né? Para cada situação ele tem um caminho alternativo. Isso que é importante, tá? Pessoal, eu tô falando aqui, eu sei que são muitos conceitos talvez diferentes aí para vocês, até porque tô entrando num nível de detalhe aí bastante grande de uma operação. Se tiver dúvidas, por favor, manda lá para as meninas, daqui a pouquinho eu estou encerrando, a gente já vai entrar nas dúvidas de vocês. Bom, despacho e tracking, então ele tem tudo organizadinho aqui, ó, envia e-mail dizendo para o consumidor, dizendo que foi despachado, aguarda a entrega, poxa vida, ó, aguarda a entrega, se não chegou status de entregue durante 30 dias, espera aí, alguma coisa deu errado, vamos acionar algum gatilho, alguma coisa, vamos mandar isso para o saque, enfim, vamos fazer alguma atividade para garantir que essa entrega aconteceu. Ó, se for Correios, vai por esse caminho. Se não for Correios, vai por um outro. Porque ele tem um esquema de motoboys também lá para praticar entrega no mesmo dia, same day delivery. Eu acho que no mês de dezembro, com a JET, eu vou falar disso. Os nossos clientes aqui em São Paulo e Rio de Janeiro que estão entregando a venda do e-commerce no mesmo dia. Isso é uma surpresa para a maioria dos clientes, porque o cliente não esperava receber no mesmo dia e tudo que, por exemplo, comprou até as 10 horas da manhã você conseguir entregar, mas esse é o tema de um próximo webinar que a gente vai fazer, acho que em dezembro, tá bom? E aí você consegue ter monitoramento de tudo que está acontecendo. Por exemplo, lá na Departamento de São Jorge, tem uma tela dizendo, ó, tudo que está confirmando os dados, tudo que está no segundo nível, tudo que está aguardando impressão, o que está sendo separado, o que está aguardando faturamento, o que já está faturado e o que está atrasado. Isso está numa tela lá, numa TV de 42 polegadas, no meio da expedição. Todo mundo da expedição sabe o que está acontecendo. Tá? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas tem uns numerozinhos aqui dizendo, ó, há 1 minuto, há 1 minuto. O que isso indica? Que cada caixinha dessa está sendo atualizada a cada 1 minuto. Ou seja, caiu um pedido novo, eu sei que caiu. Eu faturei um pedido, eu sei que eu faturei. Ó, o atrasado aumentou, diminuiu de 60, eu fico sabendo. Online, real time, tá? Com a defasagem de 1 minuto. Então é muito simples de você monitorar. Essa outra é uma tela que ele usa lá também, que prevê, por exemplo, o processo de embalagem e que ele misturou gráficos. Tá? Então tá lá na expedição tantos, né, pedidos para ser expedidos, quantos, né, já estão na embalagem e quantos estão aguardando faturar. Então ele pode ter mais de uma tela dessa, olhando números diferentes para propósitos diferentes. Detalhe, como quem criou o fluxo foram eles, ele já sabe que, independente do fluxo que esteja lá, ele pode criar indicadores com base em qualquer coisa do fluxo.
Tá? Aqui eu só tirei os valores, mas esses são indicadores gerenciais, indicador de venda versus indicador de compras, indicador de prazo médio de pagamento, como eu estou pagando, meu contas a pagar, prazo médio de recebimento, como é que eu estou recebendo, eu só ocultei aqui os valores. Tá? Monitoramento das vendas, então estou analisando lá, né? Análise de crédito, lembra que ele faz análise de crédito, o risco é dele, ele que faz, então ó, só 2% foi rejeitado. Se ele clicar aqui nos 2%, ele vai saber quais são. Aí no gateway de pagamento, ó, 0 rejeitado. Análise de cartões, então ele tem o aprovado contra o reprovado, você já vê aí pelos números da análise dele. Onde está vendendo? Tem todos os gráficos aqui, ó, de todos os estados. E depois você tem aqui os mapas de calor indicando as informações de venda. Se você reparar, a análise de crédito está a cada 9 minutos e aqui embaixo os gráficos eles estão a cada 4 minutos. Detalhe, não foi a Millennium que criou essas telas para ele. Ele vai lá e pega as informações que ele está medindo lá no fluxo. Lembra do fluxo? O fluxo, cada vez que alguma coisa entra dentro do fluxo, eu estou medindo. Então depois ele consegue criar esses painéis para colocar lá na TV e o pessoal ver. Esse é um dashboard gerencial, né? E onde ele consegue ver então lá análise de crédito, cobre bem, o que ele está vendendo por tipo de produto, o mapa para saber onde ele está vendendo e quanto, tá? As tarefinhas aqui ó, do lado direito inferior, tempo médio, tempo máximo, tempo mínimo e quantas tarefas tem em cada um dos status do fluxo que ele está gerenciando, tá certo? Então você consegue ter esse tipo de visão gerencial que é bem importante. Então essa é uma visão aí macro, ela está cortada, né? Então se você olhar do lado direito, você vai ver que ela está cortada um pedaço, é a visão gerencial dos processos dele. Você vai ver aí que em alguns lugares está em vermelho porque tem gargalo, em alguns lugares está verde, né, porque o processo foi acertado, está fluindo, em alguns lugares está em roxo porque a gente está analisando esses processos. Então, ó, existe uma chance do roxo ser um gargalo. Vamos analisar para ver se a gente vai virar ou não um gargalo. Aqui a visão macro, tá? Essa é a visão inteira do processo dele, entendeu? Então são todas essas caixinhas que compõem o gerenciamento dos pedidos de venda no depósito de Meia São Jorge, tá? Eu imagino que a tua empresa tenha um processo parecido com esse, você não sabe ainda porque você nunca desenhou, você não faz, você talvez nem conheça o BPM, né, a técnica para fazer isso, mas a ideia é que você conhecendo a técnica e entendendo o que é possível fazer, você tem acesso a esse nível de gerenciamento do seu e-commerce, da sua operação de loja física, né? O eMillennium, ele é um software multicanal, então a gente atende loja física, loja online, loja física de atacador de varejo, televendas, enfim. Qualquer canal que você tenha de negócio, a gente consegue atuar, ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês hoje, tá? Acho que eu estou aí bem dentro do nosso tempo para não estourar. Estou deixando aqui meus contatos, o pessoal da JET vai mandar essas coisas para vocês amanhã, tá? Mas, independente disso, você tem aí meu e-mail, você tem meu LinkedIn. Lá no meu LinkedIn, todas essas palestras, tudo que eu fiz assim nos últimos 2, 3 anos, artigos, tem tudo lá, então é legal você me adicionar lá, tá? E tem meu WhatsApp aí também. Se você quiser fazer uma pergunta, alguma coisa fora aí do webinar, fica à vontade, estou à disposição. Queria mais uma vez agradecer aí o pessoal da JET. Acho que o som voltou aí, né? Oi, Samuel, tô por aqui sim. Legal. Queria mais uma vez agradecer aí pela gentileza, pelo convite e estou à disposição de vocês. E agora eu vou deixar com o pessoal da JET. Obrigado a todo mundo aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É pouco tempo para a gente falar do que é o conceito todo e de como é que a gente está colocando isso na prática nos clientes. A gente tem mais de 300 clientes hoje operando desse jeito, usando esse OMS. Então, é um negócio que está bem consistente e que eu tenho certeza que tem ajudado muito, tem revolucionado aí os processos de negócio da maioria das empresas. Tá bom? Obrigado, gente. Dani, vou deixar aí com vocês da JET para vocês finalizarem. E as Ok, perguntas.
Ok, Samuel, obrigada. Obrigada a todos que estão participando. A gente teve um probleminha pequenininho no áudio, mas tudo normalizado. E a gente vai ler algumas perguntas, Samuel, que já chegou. Quem Legal. está nos assistindo ainda, fiquem à vontade, mande as perguntas. Se a gente não ler as perguntas, elas ficam gravadas e a gente envia para o Samuel poder responder para vocês também, tá? Eu vou ler umas primeiras perguntas que chegaram para a gente, que fala o seguinte: a pergunta da Lúcia é: como que ela cria uma metodologia própria para descobrir qual o melhor processo de OMS para o meu negócio? Legal. Lá dentro do conceito do BPM, Lúcia, qual que é a empresa da Lúcia, você sabe? Não sei, ela não fala aqui pra gente. Não, tudo bem. Não tem problema. É mais para eu saber ramo de negócio. Mas assim, dentro da metodologia do BPM, a gente trabalha muito com os conceitos de você ir para o negócio, desenhar a primeira vez e começar a aprender. Então eu mostrei o fluxo do Depósito Meia São Jorge, tem lá os vermelhos, que são coisas que a gente já identificou como gargalos, tem os roxos, que a gente percebeu que tem alguns entraves, né? E tem os verdes que a gente sabe que já estão num nível. Os branquinhos e os verdes que estão num nível de maturidade muito legal. É assim que a gente faz. Ninguém nunca acerta na primeira vez. Tá? Então a gente vai lá, desenha o primeiro processo e à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai provando, experimentando e daqui a pouco a gente descobre uma melhoria necessária. Esses gargalos, eles são flutuantes. Às vezes o gargalo fica na embalagem, no lugar que você menos espera, porque tem que fazer uma caixinha e dar um lacinho e pôr um cheirinho lá dentro. Então assim, a gente descobre isso no dia a dia, tá? Na prática, a grande vantagem é o seguinte: a gente ensina, faz a transferência dessa tecnologia para o cliente. O próprio cliente vai começar a identificar coisas e ele mesmo vai mudar os fluxos. Então, isso eu acho que é a grande vantagem competitiva. Toda vez que você identificar uma melhoria necessária, você ir lá e corrigir e melhorar, sem depender do teu fornecedor de RP, sem depender de 6 meses para poder fazer a mudança, sabe, de ter atualização de software, aquele monte de coisa. Assim, você consegue particularizar a tua realidade sozinho, sem gastar dinheiro com isso e fazendo o teu fluxo ficar sempre dinâmico e até fazendo algumas experimentações do tipo, deixa eu experimentar essa coisa, se eu mudar desse jeito, se melhora ou se piora. Opa, piorou, volta para o jeito antigo. Entendeu? Você consegue fazer isso, está previsto lá naquelas 9 áreas de conhecimento do BPM, que é a base conceitual para o que a gente está fazendo aqui. Isso que a gente faz é prático, mas a gente usa uma base conceitual que está no BPM. Bacana, Samuel. Tem uma pergunta da Vera que ela faz um comentário e uma pergunta. O comentário, ela menciona que ela está estudando abrir um e-commerce no nicho de cosméticos orgânicos, que ela está aprendendo muito com as informações, que ela concorda que realmente a operação precisa ser bem planejada. E a pergunta dela é que se para pequenos empreendedores o e-commerce é um bom investimento, e ela comenta que ela não tem loja física, ela não quer ter, mas que ela se preocupa com a estrutura e com o frete para montar um trabalho bacana e eficaz. E ela pergunta para ti se isso é possível. Legal. A gente tem um número grande de startups, tá? Comparado com o que acontece no mercado. O mercado dá uns números meio assustadores, assim, de que, olha, estatisticamente, não sei quantos por cento quebram no primeiro ano. Ao bem da verdade, assim, esses caras que quebram, quando eu tive a oportunidade já de falar com alguns deles, eles não entendiam, primeiro, o que era o negócio, né, não entendiam o e-commerce, e segundo, eles não entendiam as próprias regras de negócio da empresa deles. Então, duas coisas que eu diria para a Vera primeiro, e-commerce, no meu ponto de vista, é uma sacada que você já teve, então assim, não volta atrás, é um grande negócio, a gente tem desde clientes startups aqui até clientes muito grandes, muito tradicionais, Depósito Meia São Jorge tem 60 anos, né? Então assim, eles vieram do mundo físico e estão no online hoje, a gente tem um monte de gente que está só no online. Mas assim, a grande realidade é que o esforço de você entender, a gente na startup, a gente pega um template, pega uma matriz, um modelo padrão e fala pro cara, para o teu modelo, para o teu negócio, do que a gente entendeu, usa isso. Né? Por quê? Porque aí o custo de eu implementar o OMS é menor, né? O tempo que eu levo para fazer é menor, e ele já nasce com uma estrutura que ele já sabe que se ele crescer,
o que ele precisa fazer. Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada, é você usar a tecnologia que a gente está te mostrando, né, com o JET e Millennium a seu favor, né, para que você possa crescer, tá certo? E você, desde o primeiro dia, desde o nascimento da tua empresa, você saiba exatamente o que está acontecendo em cada um dos processos, em cada uma das etapas. Eu acho que essa é a receita aí de sucesso para os empreendedores. Tem uma outra pergunta da Lúcia que ela faz se é mais importante otimizar o fluxo ou controlar. São estágios, tá? Quando você só está controlando, né, isso tende a ser um problema, né? Porque assim, quando você só está controlando, você está correndo atrás dos problemas, né? Então, se o problema acontece, você corre para tentar resolver esse. Só que você não sabe o que vai acontecer depois. Porque na prática, quando você está controlando, você não tem uma ideia macro, né, de verdade, esse desenho grandão, fluxo completo de tudo que está acontecendo na tua empresa, você não tem. Então você controla porque você não sabe de verdade o que está acontecendo e quais são as possíveis exceções que você vai ter que lidar no dia a dia. Quando você parte para a otimização, significa que você já está controlando e você já sentiu a necessidade, assim, ó, poxa vida, toda vez que cresce 10 pedidos, eu tenho que colocar mais uma pessoa para separar, para conferir, peraí, isso não é normal. Então a pessoa já percebeu que precisa de performance, de otimização. Então aí a otimização faz sentido. Começar desde o início já otimizado, melhor dos mundos, porque aí você já começa com esse viés de planejamento e gestão, tá? Precisa ficar muito claro isso. Se eu não planejo e eu não estou gerindo direito, controle é correr atrás do rabo, entendeu? Assim, ó, literalmente, você vive em função do problema. Todo dia você vai para o trabalho já estressado de manhã, querendo saber qual é o problema de hoje que eu vou ter que solucionar. É diferente de planejamento. Quando você planeja e gere, você consegue pensar mais para frente, você consegue entender o que está acontecendo. A sua empresa pode crescer 700 vezes que você sabe que está suportado por isso, né? E mais, se a tua empresa não estiver crescendo, você consegue ir lá e entender pela otimização onde é que eu estou errando. Então, no meu ponto de vista, a otimização é muito mais importante do que o controle, mas existem estágios. Tem empresa que está fazendo tudo na mão. Quem está fazendo tudo na mão, só ter o controle já é ótimo, entendeu? Quem já está fazendo de forma automatizada, já está usando um sistema e o sistema não permite que você tenha flexibilidade, precisa de otimização, precisa de um outro software para te ajudar a fazer a coisa da forma otimizada. Adorei a sua definição do controle, muito boa para a gente não esquecer. Tem uma outra pergunta da Pamela que faz o seguinte: ela pergunta se precisa fazer um curso para aprender a desenhar os processos de fluxo. Os conceitos, tá? A gente treina as pessoas. Então, quando a pessoa compra o e-milênio, a gente treina, a gente tem esse cuidado porque eu quero que as pessoas andem com as próprias pernas, eu não quero que elas criem uma dependência da milênio. Então, a gente treina, sim, as pessoas para fazer isso. Não precisa fazer um curso de mercado. Tá? Se você simplesmente começar uma pesquisa sobre BPM, Business Process Management, você vai ter muita informação. Existem alguns softwares que eles não automatizam, mas eles te permitem desenhar. Um deles é o Visage. Então você pode ir lá no site da Visage, baixar o software, ter um monte de vídeo lá te ensinando a desenhar. Isso vai interferir no teu dia a dia? Não, porque você só desenhou, aquilo não está vivo. Quando você faz isso dentro de um software, dentro do eMillennium, por exemplo, que está lidando com essas informações, isso está vivo. Toda vez que entra um pedido lá dentro. Então, mas você pode treinar, você pode conhecer, existem outros softwares só para você desenhar. Tá? No nosso caso, a gente dá essa consultoria também. Então, eu vendo o software para a empresa, eu vendo o ERP que vai fazer o faturamento, que vai gerenciar estoques, o financeiro, o fiscal, contábil, multicanal, vai gerenciar tudo isso. E dentro do pacote eu ensino a pessoa a desenhar os processos para garantir que o máximo possível as coisas estejam automatizadas dentro de casa. Legal. Samuel, uma pergunta minha. Eu sei que é difícil a gente ter uma média, né? Até porque cada segmento é muito específico, tem números diferentes, mas a gente tem
mais ou menos pela experiência de vocês, o mundo ideal de fato seria que toda vez que tivesse alguma alteração, o lojista pudesse alterar o fluxo de pedidos assim que ela surgiu. Mas no dia a dia, se isso não for e não for percebendo essa necessidade no dia a dia, existe uma média aí de tempo que vocês sugerem que ele revise o fluxo de pedido deles? Assim, não sei se a gente consegue estabelecer que no mínimo de tanto a tanto tempo ele revise o fluxo dele para tentar identificar alguma melhoria ou de repente alguma falha. Na verdade, assim, ó, vou separar em dois cenários. Se você não está com o Emilênio, você está desenhando lá no Visage, tá? Aqui não é um fluxo estático. Então você pode ir lá e revisitar aquilo de tempos em tempos. Quando você faz isso dentro do Emilênio, ele começa a te apontar os gargalos. Você não precisa revisitar. Ele começa a mostrar que, ó, antigamente, você, para fazer 10 tarefas aqui de separação, seu pessoal gastava 10 minutos para cada uma dessas tarefas, portanto, 100 minutos. Agora, de um tempo para cá, esse tempo diminuiu ou aumentou. Ele aponta, é vivo. Então, assim, a gente gera indicadores de desempenho a partir do fluxo. Qualquer coisa que uma empresa consiga desenhar naquele fluxo, se ela colocou uma caixinha lá, eu vou medir tempos daquela caixinha. E se eu estou medindo os tempos, eu consigo dizer se aquele tempo está adequado com o que vinha acontecendo ou se aquele tempo está inadequado. Então a gente consegue apontar e não precisa nem revisitar isso de tempos em tempos, a gente tem esse cuidado de mostrar, né, num indicador, até graficamente, que ó, teve uma mudança ali. Presta atenção naquilo. Por isso fica vermelho ou roxo. Né? Vermelho é porque já está constatado que é um problema. E roxo é porque a gente percebeu que existe uma tendência de um problema acontecer. Perfeito, bem bacana. Existe como, Samuel, essa automatização, vocês definirem um percentual de ganho do lojista com essa Tem. automatização? Tipo, colocar em, seja um percentual ou até em Sim, valores, sim. que a A gente gente tem consiga um só para dar número. uma noção para o pessoal. A gente tem um número agora que é um número recente. Depois que a gente fechou 300 operações online, a gente foi nesses clientes para entender. E aí a gente sabe o seguinte: do momento em que você começou a automatizar 90 dias após, tá? 90 dias depois, você tem um ganho de eficiência na ordem de 30 a 40%. Ou seja, o que é esse ganho? Tá? Teu pedido que entrava no dia 1 e saía só no dia 3 para cumprir todas as tarefas, esse mesmo pedido ele começa a sair de casa no dia 2. O cara que o pedido entrava no dia 1 e saía no dia 2, o pedido começa a sair no próprio dia 1. E por isso a gente começou a fazer a história da entrega no mesmo dia, do same day delivery. Tá? Porque assim, a gente percebeu que em 90 dias a gente economiza, a gente consegue ser, as empresas conseguem ser mais eficientes de 30 a 40% em 3 meses. Entendeu? Porque os 3 meses é o tempo de maturidade para você entender o teu processo, melhorar, e de repente você vai melhorar toda semana, você vai identificar um gargalo, vai melhorar, melhorar, melhorar. Quando você chega lá em 90 dias, em 3 meses, né, em 12 semanas, você já tem um nível de maturidade que, comparado com antes, você só tinha controle, agora você tem planejamento de gestão. Só essa mudança te economiza de 30% a 40% no tempo e no esforço, porque assim, se o meu número de pedidos cresce, eu teria que crescer o número de gente. Eventualmente eu não cresço o número de gente. Eu fico com o mesmo número de pessoas e cresço a quantidade de pedidos em 30% a 40%. Então, esse é o ganho final que a gente tem, é o número que a gente já tem mapeado aqui nas operações que a gente cuida, são mais de 300 que a gente observou isso, e por isso cada vez mais começou a fazer sentido a gente contar isso para as pessoas, porque realmente revoluciona a gestão do pedido. O pedido vai sair mais rápido, de forma mais assertiva, e um monte de coisa vai estar automatizada que você não vai precisar fazer manualmente. Sensacional, eu acho que é mais, ainda mais com essa com a economia, né? Tudo que a gente está vivendo, o cenário econômico que a gente está vivendo hoje, acho que a lição de casa que já ficou para todos os lojistas e todos os empresários é exatamente essa questão de se preocupar em reduzir os custos, mas sem cortes e sem muitas mudanças. Pelo contrário, é olhar para aquilo que a gente consegue automatizar, o que a gente consegue ganhar. Então, de fato, a tua ferramenta mais do que prova isso, que é possível de fato a gente ter um ganho muito grande sem fazer grandes alterações e ao
aumentar custo, pelo contrário, ter ganho e reduzindo custos. Muito bacana mesmo, Samuel. Legal. Samuel, tem uma última pergunta que surgiu aqui, eu vou fazer ela para a gente depois já entrar nos comentários finais. O que o Roberto está perguntando para a gente é se o RP para e-commerce conflita com o RP legado. E em alguns momentos sim, tá? Hoje a Millennium, a gente aqui já tem algumas experiências nesse sentido, tá? Os RPs corporativos legados, tradicionais, eles não entendem muito bem do fluxo do pedido no e-commerce. Então, nesse aspecto, a gente consegue entrar com o e-Millennium. Eu já tenho algumas situações formatadas assim, onde a gente tem por trás o RP legado, no meio o e-Millennium orquestrando tudo isso que a gente está fazendo, e na ponta a tualoja.com.br, né, tua loja online, ou marketplaces, enfim. Todo o gerenciamento aqui acontece dentro do Millennium, e o que a gente empurra para o legado? Eu empurro o fiscal e o contábil. Então, assim, a gente já tem algumas experiências, já tem APIs bem maduras para integrar com os principais RPs legados do mercado, que não entendem e-commerce direito, tá? Mas isso varia muito de empresa para empresa. A gente já foi empresa que tinha o legado e que o cara falou, vou substituir o legado pelo e-Millennium. Pô, é muito mais trabalhoso, é um trabalho realmente maior, que demora mais tempo, com um custo mais elevado. Se eu tiver a oportunidade de ficar só com e-commerce, a gente consegue entrar só com e-commerce sem mexer no legado, e isso tende a ser, trazer resultados. Eu acabo virando um acelerador nesse processo, né? Porque assim, eu entro no meio, resolvo tudo, vou lá no legado e entrego só o que ele precisa, que é financeiro, fiscal e contábil, né? E todo o resto, que é o OMS, você consegue gerenciar exatamente para não conflitar. Tá? Isso varia, como eu disse, a gente tem integrações hoje com SAP, com Oracle Retail e com TOTUS, que a gente que estão presentes em muitas empresas, mas que são softwares que não conseguem operar e-commerce direto. Então a gente tem integração com esses caras, eles são meus concorrentes em algum momento eles são meus parceiros, porque a gente consegue integrar numa boa e fazer tudo que eu mostrei aqui de forma muito mais fluida, entendeu? Do que o legado faria, e sem gerar grandes problemas aí para a organização, porque a gente evita esse conflito de forma bem fácil. Hoje a gente está com bastante experiência nisso, então tá fácil da gente gerir esse tipo de modelo, tá? Bacana, o Roberto aqui agradeceu. Samuel, se você quiser acrescentar mais algum comentário para a gente poder ir para o encerramento, fique à vontade. Não, eu queria só agradecer mesmo, pessoal, as perguntas aí. Só um comentário, vai. Eu dou meu LinkedIn aqui, e aí 7 pessoas aqui já me adicionaram. Obrigado, gente, legal, porque você vê como o negócio é dinâmico. Eu falei, não tem 10 minutos, né? Que eu falei de adicionar aí, o pessoal tem esse cuidado de adicionar para ter acesso a mais informações. E assim, queria deixar todo mundo muito à vontade. Tem meu celular aí, tem meu WhatsApp, meu e-mail. O que vocês tiverem de dúvidas, essa questão, por exemplo, que o Roberto levantou, eu sei que é uma questão delicada até para defender dentro da empresa, que você tenha um software por OMS e um outro software e o legado, e manter o legado. Mas a gente está craque nisso, Roberto. Se você precisar de alguma ajuda para defender isso, me fala, me manda e-mail, me liga, a gente pode te ajudar com isso, tá bom? Obrigado aí, Dani, mais uma vez, pessoal da JET, pelo carinho, pelo convite, e eu espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado. Obrigada, Samuel. Eu, em nome da JET, na verdade, agradeço a todos que estão aqui com a gente, a todo mundo que assistiu, que participou. Tem algumas pessoas que estão mandando um obrigado, agradecendo ao Samuel. E, na verdade, a gente agradece mais ainda, porque a gente sabe como é difícil para o Samuel parar um pouquinho. O Samuel está o tempo inteiro viajando, dando palestra. Então, assim, muito obrigado por parar e deixar esse tempinho de uma hora compartilhada com a gente. A todo mundo que está nos ouvindo, realmente adicionem o LinkedIn e Samuel, porque esse cara entende muito. Eu acho que tudo que vocês puderem aproveitar e absorver de conhecimento, façam.
A JET, tudo que a gente puder colaborar com vocês, a gente vai fazer, pode ter certeza disso. No nosso blog, no nosso site, a gente coloca pelo menos quase todo dia algum artigo novo, matérias de conteúdo que tem a ver com e-commerce, para vocês poderem realmente não só abrir a loja de vocês, mas ter uma eficiência maior ainda na loja virtual de vocês. Podem contar com a JET porque vocês precisarem, a gente vai mandar a apresentação para vocês amanhã por e-mail. Tem o nosso contato também, se vocês quiserem tirar uma dúvida com os nossos executivos. E, de fato, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a Emilênio, agradeço ao Samuel, agradeço de novo a todos que ainda estão aqui conosco. Espero vocês no próximo webinar, sempre normalmente às terças-feiras, e uma boa tarde a todos vocês.